Então, vocês estão apresentando, Camila, 4 peças. Existe algum elo de ligação entre elas? São peças clássicas? A primeira peça que a gente estreia hoje, o Taniko, é um no japonês, escrito em 1500 e alguma coisa. E é uma inicial, é chamado Taniko, o Rito do Mar. Essa peça é uma viagem, porque o teatro no já tem uma ligação muito grande com o nosso trabalho, porque é uma bruxaria. É muito próximo do candomblé, porque é uma bruxaria japonesa, assim, né? A gente tem umas entidades que são... tem muitos deuses. Então, essa peça, originalmente, ela chamava O Rito do Vale, que é uma peça sobre uma iniciação, que é um bando de peregrinos, que eles vão em peregrinação pelas montanhas atrás de um remédio para a cidade. E aí tem uma criança que é iniciada nesse grupo de peregrinos que ele quer ir muito, porque a mãe dele está doente. Só que ele é muito criança, ele é muito novo. E o mestre diz, não, você não pode ir porque você é uma criança. E ele diz, eu quero ir. Eu sei que é perigosa a viagem, mas eu quero ir porque a minha mãe está doente. Eu quero ir para trabalhar pela minha mãe. E aí essa criança vai. Acontece que no meio do caminho, ele fica doente. Ele é muito criança. E aí tem uma coisa, então eles têm que submeter o menino a esse rito, que é o seguinte, um fica doente, ele tem que ser jogado, ele tem que ser morto, porque ninguém pode voltar por causa dele, porque mais importante do que cada um é o grupo todo buscar o remédio para a cidade. Então, é uma iniciação. Aí, a gente fez a primeira vez essa peça em 97, quando foram 20 anos da morte do Luiz Antônio Martinez Correia, que é o irmão do Zé Celso, que era um diretor de teatro também, que foi morto. Não, quando fez 10 anos da morte do Luiz Antônio. O Luiz Antônio foi morto em 1987, com 100 facadas. Um crime homofóbico. Foi morto por um michê. E foi uma loucura, uma barbaridade, né? E esse é um tipo de crime que era muito comum, mas muito pouco divulgado, porque as famílias têm muito tabu de divulgar isso. Então, na verdade, além do Zé abrir essa situação completamente, todo ano, no Teatro Oficina, no dia 23 de dezembro, às 2h30 da tarde, que é a hora que ele foi morto, a gente faz um rito pela eternidade do bicho, porque é uma tragédia tão grande, uma tragédia tão absurda, que a gente tem que transformar essa coisa numa coisa produtiva, numa coisa de vida, assim, né? Porque é uma barra muito pesada. Então a gente fez em 97. Depois a gente fez em 2008, quando foram 100 anos da comemoração da imigração japonesa no Brasil, a gente adaptou a peça. Ao invés de ser um rito do vale, uma peregrinação pelas montanhas, a gente transformou essa viagem no Kasatomaru, o primeiro barco que saiu do Japão para o Brasil. Em vez de buscar o remédio, a gente estava indo em busca do novo trabalho, do café. Então a gente adaptou a viagem, ao invés de ser andando, é uma viagem de barco. Mas é a mesma coisa, e é maravilhosa, porque é a primeira peça. Além dela ser uma peça que descansa muito a gente, porque ela é uma peça curta, a gente fez um no bossa nova transênico, muito inspirado em João Gilberto. Ela é toda delicada, sabe? Alguma ligação entre as 4 peças na temática? A gente tem, porque a gente faz essa ligação, né? Então o que acontece? Essa primeira viagem de iniciação é o nosso próprio estado de atores, assim, a gente tá viajando, não dá pra ficar doente, sabe? A gente não pode parar, não vamos estrear em Brasília porque um ficou doente, não pode, sabe? A gente já faz uma ligação com a nossa vida, principalmente com a nossa vida de artista, assim, e aí a gente faz o jogo da mandala das 4 peças, né? Elas se fecham. E aí no segundo dia, a gente pega, no Taniko, a gente pega o fio do labirinto através da Cacilda, e na sexta-feira a gente faz Cacilda, Estrela Brasileira Vagar, que é a segunda parte da tetralogia sobre a Cacilda Becker. E essa parte é a Cacilda justamente com 20 anos de idade, em 1941, no Rio de Janeiro, capital federal, e em 2010, em Brasília, capital federal. Então, na primeira peça, no Taniko, o protagonista é uma criança, uma iniciação de uma criança. A segunda peça
apesar de um ser um no japonês 1500 e tanto, e a outra ser uma peça escrita pelo Zé Celso e pelo Marcelo Drummond, já é outro estágio de iniciação de ator. É a gente começando a vida de artista. A Cacilda está com 20 anos de idade, então ela está começando a trabalhar numa companhia, em outra companhia, e faz cinema, e tem desejo. É a continuação dessa iniciação, quando a gente interpreta todas e quando a gente faz a ligação entre todas elas, né?